Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu estava aqui orando antes por você. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu entrei em oração pela sua vida, pedindo a Deus que te entregasse uma palavra, e eu sei que muitos de vocês estão no meio de uma batalha espiritual. É claro, irmãos, que todos nós enfrentamos batalhas todos os dias, mas hoje o Senhor quer falar diretamente com você que está enfrentando gigantes, aquelas barreiras que parece que são impossíveis de serem vencidas. É isso que Deus quer te ensinar hoje. O poder do Espírito Santo, ele vai fazer a diferença na sua vida nesses dias. Amém? Eu sei que muitas vezes quando a gente pensa sobre o poder do Espírito Santo, a gente acha que é uma coisa muito fora da realidade, algo que nunca vai acontecer conosco, mas hoje eu vou te mostrar como você pode usar esse poder, o poder do nome de Jesus, o poder espiritual ao seu favor. Amém? Olha, essa mensagem está muito forte. Inclusive, esses dias uma senhora me procurou e ela falou assim: pastor, eu confesso que eu estou esperando a morte chegar. Eu não aguento mais, pastor. Olha, todo dia eu tenho que matar um urso, eu tenho que matar um leão, todo dia eu tenho que descascar um abacaxi. Eu não aguento mais tanto problema, pastor. Por quê? Por que isso acontece comigo? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Irmão, sabe o que eu falei para ela? Eu podia falar muitas coisas, né? Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas Ele disse para termos bom ânimo. Mas então me veio naquela hora a cena, sabe aquela tela que aparece do lado da cama de hospital, onde fica mostrando os batimentos cardíacos e mostra assim, os altos e baixos? Me veio aquela cena e eu falei para aquela irmã o seguinte: irmã, agradeça a Deus pelos altos e baixos, porque esses altos e baixos mostram que você está viva, você está respirando, você ainda está debaixo dos planos de Deus. Porque senão, se você tivesse parado de respirar, se o teu coração tivesse parado de bater, a sua vida estaria assim, retinha, certo? Então, esses altos e baixos, irmãos, mostram que Deus ainda tem planos para nós. Amém? Eu sei que é difícil acreditar muitas vezes, porque afinal de contas, né, a gente olha para as coisas à nossa volta, parece que não tem melhora, não tem solução. Sabe quando você olha lá na conta do banco e você vê as dívidas aumentando cada vez mais? Ou você olha para sua própria família, algum parente seu, e você vê o diagnóstico médico se cumprindo, porque ele disse que aquilo seria grave, e você percebe que realmente as coisas não estão melhorando. Irmãos, eu sei que isso não é fácil, mas eu tenho aprendido uma coisa nesses últimos anos de caminhada com Deus, que é o seguinte: as pessoas que não procuram resolver as coisas do seu próprio jeito, as pessoas que não ficam agindo por impulso, mas elas decidem orar, buscar a Deus, esperar até que Deus ele faça algo por elas, essas são as pessoas que usufruem, que desfrutam do poder de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas ao mesmo tempo em que elas estão indo na igreja, elas fazem muitas coisas para Deus, mas o coração delas vive ansioso, elas não sabem esperar. Elas não sabem confiar em Deus, acreditando que Ele está trabalhando em favor delas. E tem uma passagem na Bíblia que é uma das favoritas minha, que está lá em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que diz que desde a antiguidade, desde os tempos antigos, nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então você que está me ouvindo aqui, eu quero te dar um conselho hoje. Aprenda a esperar no Senhor, porque quando você espera nele, ele trabalha em seu favor. Amém? Lembra daquela música que diz que quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando? Hoje eu vou te mostrar exatamente isso, a maneira como o Senhor trabalha, o poder dele sobre as trevas, sobre aquilo que hoje rouba a sua paz. Você vai aprender de uma vez por todas que o poder de Deus é infinitamente maior do que tudo que você pode pensar, tudo que você pode pedir em oração. Deus pode fazer muito mais em seu favor. Amém? Glória a Deus. Então nós já vamos começar. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, quando a gente aprende a esperar no Senhor, grandes coisas acontecem. É nessa hora que o poder de Deus, ele te fortalece. É nessa hora que a sua fraqueza, na verdade, se torna força.
Deixa eu te explicar um exemplo aqui. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles passaram por altos e baixos, porque Jesus estava fazendo milagres e logo depois ele falava para os discípulos assim: olha, eu quero que vocês entendam que um dia eu serei morto, crucificado, os fariseus, os religiosos, eles vão me bater, eles vão me castigar, mas tudo isso é um propósito de Deus. Naquela hora eles ficavam tristes e Jesus falava para eles: olha, hoje vocês vão ficar tristes, mas depois, logo em seguida, vocês vão se alegrar. Irmãos, aconteceu exatamente o que Jesus falou. Ele realmente foi para a cruz, ele foi morto ali de forma vergonhosa, humilhante, porque ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Aí eu quero que você imagine o emocional dos discípulos, o quanto eles sofreram. Eles não entendiam muitas coisas. Por que que o Senhor Jesus, que era tão poderoso, de repente estava ali crucificado sem fazer nada? É que na verdade Jesus sabia que a fonte de todo o poder não é querer resolver as coisas do seu jeito, não é querer defender os seus direitos, mas é confiar no Pai, é confiar que Deus tem um plano, mesmo depois da morte. E então Jesus ressuscitou, da mesma forma como ele falou para os discípulos. E quando ele ressuscitou, ele apareceu para eles, mostrou as marcas nas mãos, mostrou o corte na sua barriga e ele falou: olha, é para que vocês entendam que Deus ele faz a ferida, mas ele também cura. Olha aqui, eu estou ressuscitado. E então Jesus falou uma coisa muito importante para os discípulos: eu não quero que vocês se afastem de Jerusalém, eu quero que vocês fiquem aqui, esperem com paciência, porque dentro de poucos dias o Espírito Santo virá sobre vocês. O mesmo poder que agiu em mim enquanto eu pratiquei os milagres e eu fiz tantas coisas maravilhosas, esse mesmo poder vai descer sobre vocês. Mas sabe o que eu estava pensando, irmãos? O quanto deve ter sido difícil para os discípulos, porque agora eles estavam vivendo esses altos e baixos novamente. Afinal de contas, eles não sabiam quantos dias iria durar. Eles não sabiam se teriam que esperar 3 dias, 30 dias, 300 dias. Eles não sabiam de nada. A única coisa que eles sabiam é que estava acontecendo uma grande perseguição naquela época. Os religiosos estavam matando e prendendo quem assumisse que era de Jesus. E então de repente eles estavam ali, orando, buscando em Deus uma resposta. Sabe o que aconteceu? Em 10 dias eles ouviram um som, como se fosse um som de um vento muito forte. Na verdade, era o Espírito Santo de Deus. O tempo da promessa do Pai se cumpriu e o Espírito Santo veio sobre eles, e aquele momento de fraqueza, de medo, de desespero, de repente fez com que eles se tornassem poderosos em Deus. Eles se tornaram fortalecidos espiritualmente e fizeram grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque eles tiveram que vencer esse tempo da provação, esse tempo do teste. Eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter voltado para suas antigas profissões, eles poderiam ter simplesmente negado a sua fé, mas não, eles esperaram até que o poder de Deus veio sobre eles. E hoje eu quero falar com vocês sobre um momento em que Jesus usou esse poder simplesmente porque ele estava sendo obediente ao Pai e Deus revelou um poder grandioso. Deixa eu te explicar o que aconteceu, você vai ficar impressionado de ver o quanto isso tem a ver com a sua própria vida. Você que hoje está fraco, você que hoje está cansado, não tem forças para nada, eu quero dizer que esse pode ser um momento bom para Deus agir na sua vida, na sua história. Amém? Eu quero te levar aqui então para um dos momentos mais tensos da vida de Jesus aqui na terra, porque pouco antes dele ser crucificado, aconteceu uma verdadeira batalha espiritual. Então tente imaginar a cena aqui comigo. Jesus estava no jardim do Getsêmani, um jardim cheio de oliveiras, um lugar muito bonito, mas foi ali, naquele momento, em que Jesus sofreu uma das suas piores dores. A Bíblia conta que depois de orar 3 vezes, ele sentiu uma agonia tão grande que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E de repente, o silêncio da noite é quebrado. Sabe o que aconteceu? Começaram a aparecer alguns homens no meio das árvores. De repente, os discípulos, o próprio Jesus, começaram a ouvir o barulho de armaduras, de espadas batendo umas nas outras. Enfim, chegou uma multidão de soldados, homens cruéis, homens que estavam ali para prender Jesus finalmente. E o pior, no meio daqueles homens tinha um dos discípulos de Jesus, o Judas. Lembra dele? O traidor, aquele que Jesus chamou de amigo, mas mesmo assim ele o traiu com um beijo.
Então, irmãos, era um clima de traição, um clima de violência naquele momento, e tudo estava pronto para que Jesus fosse preso como um criminoso. E era ele contra um exército inteiro. E foi naquela hora que Pedro acabou cortando a orelha do soldado. Jesus colocou de volta aquela orelha e ele falou: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu poderia orar e o meu Pai enviaria agora milhares de anjos para me proteger? Mas não é assim que funciona. A gente não vence essas batalhas na nossa própria força. E aí, irmãos, Jesus falou para Pedro: toma cuidado com essa espada, porque se você matar com a espada, você vai morrer com a espada. E sabe o que aconteceu depois, irmãos? Eu quero ler para vocês João capítulo 18, o versículo 4 ao versículo 6. Diz assim, Jesus, sabendo de tudo que ia lhe acontecer, adiantou-se e perguntou aos soldados: a quem vocês procuram? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E então Jesus disse: sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, todos recuaram e caíram por terra. Olha isso aqui, irmãos. Pensa comigo numa coisa. Jesus não gritou, Jesus não levantou uma espada, ele não fez um milagre com trovões, ele não fez nada. Ele simplesmente se apresentou e ele perguntou: quem vocês estão procurando? E quando eles responderam: Jesus de Nazaré, Jesus ele disse duas palavras muito simples: sou eu. E naquela hora aqueles homens caíram para trás, eles se prostraram diante dessa afirmação. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele não falou uma palavra qualquer. No grego original, a expressão que ele usou ao dizer sou eu é a mesma expressão que Deus usou para se revelar a Moisés lá na sarça ardente. Quando Moisés perguntou: Senhor, em nome de quem eu devo me apresentar a Faraó? E então Deus disse: diga, eu sou, me enviou. Ou seja, Jesus não estava apenas dizendo: sou eu, o cara que vocês procuram. Não, irmãos, ele estava declarando que ele era o próprio Deus. Ele estava dizendo: o grande eu sou está aqui. Aleluia! E sabe qual foi a reação desse exército, irmãos? Esses homens recuaram e caíram por terra. Não foi um tropeço, não foi um susto qualquer. Foi uma força invisível que derrubou aqueles homens. E sabe o que a Bíblia quer nos ensinar aqui hoje? É que ninguém estava prendendo Jesus. Jesus estava se entregando por vontade própria. Jesus estava provando naquele exato momento que se ele quisesse, ele poderia ter acabado com todo mundo com uma única palavra. Mas ele escolheu não usar esse poder para se livrar, porque a missão dele era ir para a cruz por mim e por você. Amém? E agora eu quero trazer isso para a nossa vida, porque quantas vezes a gente se sente como se um exército estivesse vindo nos prender, não é verdade? Vem a opressão, a gente sente aquele medo, vem a ansiedade muito forte, as forças espirituais do mal vêm tentando nos paralisar. Eu sei que tem pessoas aqui agora que se sentem totalmente fracas contra o pecado, contra os desafios dessa vida. A gente olha para o tamanho do problema e a gente se esquece que existe uma autoridade invisível, poderosa de quem está do nosso lado. Aleluia! Talvez você esteja se perguntando assim: mas pastor, mas eu oro, eu invoco o nome de Jesus e parece que o inimigo não cai por terra. Pelo contrário, parece que o inimigo fica mais forte ainda. Irmãos, a questão não é o volume da nossa voz, não é o quanto a gente grita, o quanto a gente berra lá na igreja. A questão é o quanto a gente acredita na autoridade que esse nome de Jesus carrega. Amém? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, precisamos voltar a acreditar no poderoso nome de Jesus. E eu não sei se você se lembra, mas tem uma passagem da Bíblia, lá em Atos capítulo 19, em que alguns homens tentaram usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, mas eles não tinham uma aliança com ele, eles não tinham uma vida de intimidade, ou seja, eles não tinham a autoridade de quem realmente caminha com Jesus. E qual foi o resultado? A Bíblia conta que um demônio respondeu para aqueles homens: olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas quem são vocês? E naquela hora, aqueles homens apanharam, porque a pessoa que ficou endemoniada tinha uma força tão grande que bateu naqueles homens. Mas eu contei essa história aqui para você entender que o poder espiritual não vem pelo fato de você ir na igreja, nem mesmo pelo fato de você ler a Bíblia, mas vem quando você coloca em prática, quando você pratica, quando você crê no poder do nome de Jesus.
Então, só para você entender o quanto Jesus é poderoso, eu quero contar aqui um milagre que aconteceu logo no começo do ministério de Jesus, que aconteceu dentro de uma sinagoga, ou seja, um lugar de ensino religioso, um lugar onde as pessoas adoravam a Deus, ou pelo menos deveriam adorar. E sabe o que aconteceu? Eu vou ler para você e depois nós já vamos orar, tá bom? Não saia por enquanto, olha, a oração de hoje vai ser uma bênção, Deus vai fazer maravilhas. Mas eu quero que você leia aqui comigo, ó. Lucas capítulo 4, o versículo 33 ao versículo 36. Preste muita atenção. Diz assim, ó. De repente, um homem na sinagoga, possuído por um demônio, o espírito de um demônio impuro, gritou: Vá embora, o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é o Santo de Deus. E Jesus então o repreendeu naquela hora e disse: Cale-se e saia desse homem. O demônio jogou o homem no chão, no meio da multidão, e saiu dele sem lhe causar mal. Atônitos, todos comentavam entre si: que palavra é essa? Com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos impuros e eles saem. Olha isso aqui, irmãos, como Deus é maravilhoso, né? Eu não sei se você percebeu, mas tem uma conexão muito forte com aquilo que eu falei no começo. Aquilo que aconteceu lá no Getsêmani, quando Jesus derrubou os soldados apenas dizendo: Eu sou. Irmãos, a palavra que Jesus usou aqui expulsou o demônio no mundo espiritual. E a palavra que Jesus usou contra aqueles homens derrubou eles no mundo físico. Isso aqui serve para te mostrar o seguinte: Jesus tem autoridade sobre tudo que você possa imaginar, tudo que está acima do céu, embaixo da terra, no mundo celestial, no mundo físico. Irmãos, não importa se é uma doença, não importa se é uma opressão espiritual, não importa se é uma tentação muito forte que você está enfrentando e o diabo está te oprimindo. Eu quero te dizer uma coisa: o nome de Jesus está acima de todo nome. Não importa o nome do seu problema. No mundo espiritual não existe problema, irmãos. Não existe demônio, não tem doença maior do que o Senhor Jesus. E quando você invoca esse nome, o inferno inteiro tem que obedecer. Amém? Mas eu vou te explicar daqui a pouco o que você tem que fazer para que isso realmente funcione, vamos assim dizer. Para que Deus realmente te use com poder e com autoridade. E como eu disse, muitas vezes nós acreditamos mais naquilo que os nossos olhos estão vendo, naquilo que os nossos sentimentos estão demonstrando, do que na nossa fé. Irmãos, precisamos ter fé em Jesus. Amém? E sabe como que você vai usar essa autoridade a partir de hoje? É simples, mas é poderoso. Deixa eu te explicar. Em vez de você ficar ansioso, pensando no que você tem que fazer, pensando nos problemas, você vai parar o que está fazendo e você vai orar. Você vai começar a buscar ao Senhor a tua força, e quando você estiver com o teu coração alinhado, aí você vai começar a dar ordem às montanhas, e elas vão sair da sua frente. Se o medo, por exemplo, te paralisar, você vai declarar: medo, em nome de Jesus, você não tem autoridade sobre mim. Se for uma fofoca, uma calúnia que fizeram contra você, você vai declarar no mundo espiritual: toda mentira, toda intriga, eu quebro a sua força agora, em nome de Jesus. Amém? Então você vai falar o nome do problema e você vai declarar pela fé. No mundo espiritual, você vai dizer: esse gigante vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu me lembro uma vez em que eu estava tão triste porque nada estava dando certo na minha vida, mas eu fiz declarações de fé. De repente eu comecei a profetizar e eu começava a dizer: eu não aceito viver essa situação, eu não vou morrer na praia. Irmãos, inclusive a Bíblia diz, lá no Salmo 118, uma das frases mais poderosas que o rei Davi disse. Ele orou assim, ó: eu não morrerei, pelo contrário, viverei para anunciar as grandes obras de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a declarar esse versículo. Se eu não me engano, é o versículo 17. E eu comecei a dizer: eu não vou morrer. Eu não vou morrer na praia, eu não vou morrer no meio dessa luta, desse deserto. Pelo contrário, eu vou anunciar até o último dia da minha vida as obras maravilhosas do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, é nessa hora que a gente tem que tirar forças da onde não tem. Devemos reagir, não com medo, não com raiva, mas pela fé. Devemos dizer que todo inimigo da minha vida caia por terra. Amém? Então, se você for tocado por essa palavra, nós vamos orar. Nesse exato momento, vamos colocar em prática isso que nós aprendemos. Irmãos, eu não creio que Deus erra endereço.
Se Deus me tocou para trazer essa palavra, é porque Ele quer acender dentro de você a chama do primeiro amor, a chama do avivamento. Não deixe o inimigo ganhar espaço na tua vida e na tua família, amém? Eu creio que Deus está me usando aqui hoje como profeta de Deus, como boca do Senhor na tua vida. Então tome posse dessa mensagem que eu te entreguei e agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu tomo posse do meu milagre. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Amém? Aleluia. Se você puder, feche os teus olhos, nós vamos orar com muita calma, mas ao mesmo tempo com muita ousadia. E depois da oração, por favor, não deixe de enviar. Tem tantas pessoas precisando ouvir uma palavra. E quando você envia no WhatsApp, eu creio muitas dessas pessoas podem nem responder você, mas elas vão poder ouvir na hora certa. Deus vai tocar no coração delas. Aleluia? Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma palavra. Obrigado, meu Deus, pela oração da manhã. Obrigado pela oração da noite. Quantos milagres maravilhosos o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, principalmente pelo ar que respiramos, pelo nosso coração que está batendo, pelos planos do Senhor que não caíram por terra, mesmo com as nossas falhas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço aqui agora, perdoa os nossos pecados. Nós confessamos que muitas vezes nós temos agido como se nós não conhecêssemos essa autoridade do nome de Jesus. Nós temos olhado para os exércitos inimigos que se levantam contra nós, para os problemas que parecem gigantes, e muitas vezes nós ficamos com medo, ficamos ansiosos, cheios de dúvida. Ó Senhor, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós acreditamos mais na força do inimigo do que no poder do nome de Jesus. Perdoa, meu Pai, a nossa incredulidade. Quantas vezes a gente tenta lutar com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, e a gente acaba cansado, derrotado, querendo desistir, querendo acabar com tudo. Oh, Pai, nesse momento nós nos levantamos em fé, crendo na Tua palavra, assim como o Senhor declarou: eu sou, lá no Getsêmani, e um exército inteiro caiu por terra. Nós declaramos que o Senhor é soberano, o Senhor tem poder sobre tudo o que acontece na nossa vida. E é por isso que em nome de Jesus eu levanto a minha voz agora, em favor dos meus irmãos em Cristo, em favor dessa pessoa que está orando comigo agora, meu Pai. Senhor, quantas batalhas espirituais o inimigo está oprimindo, está causando doenças, está causando tristeza, depressão. É uma opressão tão grande, meu Pai, que essa pessoa não consegue levantar da cama. Mas em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal, toda seta que foi lançada contra essa pessoa, todo o mal que foi mandado através de uma pessoa, seja por obra de feitiçaria, macumbaria, tudo que foi lançado contra essa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Satanás, saia dessa casa, saia desta vida agora. Senhor, meu Deus, derrama do Teu poder, meu Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder de livramento. Portas que estão fechadas, que sejam abertas em nome de Jesus. Pessoas que estão desempregadas, endividadas. Muda, meu Pai, esse cenário. Muda esta vida, meu Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas coisas que nós sofremos hoje é porque nós demos legalidade para o inimigo. A gente deixou, meu Pai, o pecado entrar. A gente não se arrependeu. Oh, Senhor, quantas pessoas agora estão enfrentando batalhas dentro de casa, com brigas, com divórcio, filhos rebeldes, filhos que xingam, que maltratam os pais. Oh, Senhor, não deixe que isso continue, Pai. Que o Senhor ensine para essa família os bons princípios da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós declaramos: caia por terra agora todo o mal, tudo aquilo que foi lançado contra nós, tudo aquilo que tem nos prejudicado, em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, toda força das trevas que tem tentado paralisar essas pessoas, eu declaro que a autoridade do nome de Jesus é muito maior. Oh, Senhor, eu te agradeço, Pai, por este momento. Eu te peço aqui agora, Pai, que o Senhor quebre as correntes mesmo, quebra as amarras do inimigo, Senhor. E eu declaro a libertação na vida dessa pessoa e desta família. Eu declaro a restauração desse casamento. Eu declaro a cura desse corpo em nome de Jesus. Doenças da alma também, feridas emocionais.
Ó Senhor Jesus, ajuda essa pessoa a liberar o perdão, ajuda ela a amar o seu inimigo, a perdoar até aqueles que ofenderam, que machucaram. Senhor, nós não podemos guardar dentro de nós a mágoa, o rancor, o ressentimento. Pai, nesse momento eu quero orar pelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Oh, meu querido, minha querida, eu sei que você está aqui orando comigo e você sente a necessidade de ter mais do nosso Senhor. Por isso eu te peço aqui agora, você que está sem esperança, você que está cansado, desanimado e não aguenta mais viver sozinho nesse mundo, convida Jesus para entrar no seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai cuidar de tudo, amém? Se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo agora, se você deseja que Ele te salve, para que quando você morrer você vá morar com Ele, então repita essas palavras comigo, mas faça com sinceridade, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus, me perdoa, me limpa com teu sangue, me transforma e me salva. Eu abro mão do meu passado, eu abro mão da idolatria, eu abro mão dos meus pecados por amor a ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Por isso, Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. É em teu nome que eu oro, Jesus, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa pessoa que orou comigo agora. Fortalece a fé de cada um, Pai. Enche eles com teu Espírito Santo, que eles possam andar em obediência, debaixo do teu poder, da tua autoridade. Senhor, não deixe o teu povo se afastar, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas que a cada dia a gente possa obedecer a tua palavra e que possamos ter a paz e a alegria que o Senhor promete. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também que esta oração alcance os lares das pessoas mais necessitadas. Alcança, Senhor, esses corações desesperados e que o Senhor transforme a vida deles hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso.
até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento, e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.